Novembro de 2019 marca a chegada do mais novo filme do Martin Scorsese, O Irlandês, um filme que teve ali até uma janela curta de exibição no cinema, onde a gente acabou vendo o filme inclusive antes, e eu pude rever agora com a estreia oficial na Netflix também, esse mais novo filmaço desse diretor que já é tão consagrado, né, e renomado na história do cinema, e que reúne Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci em um novo filme, claro, ambientado tematicamente no mundo da máfia. Não tem como dar errado, né, gente? Um filme com essas 4 figuras, né, legendárias, né? E foi esperto da parte deles estrear o filme no cinema, porque certamente vai rolar aí algumas indicações ao Oscar, ou pelo menos deveria, porque o filme merece, né? Então a gente tem ali um conjunto de fatores que fazem dele realmente um filme... A gente já viu muitos filmes sobre máfia, a gente sabe que é uma temática que o próprio Scorsese gosta muito, ele já falou sobre isso em outros filmes, como Cassino, né? Os Bons Companheiros. Então é uma temática que é muito peculiar a ele. Já trabalhou muito com o Robert De Niro e o Joe Pesci, então são 2 figuras que estão em vários filmes famosos dele, e agora a gente tem aí a entrada do Al Pacino nesse grupo, e a reunião desses 4 rendeu um filme que eu considero excelente. Não tem outra palavra, outro adjetivo para usar. O filme é excelente porque eu acho que ele talvez seja o filme mais maduro, né, de toda essa temática que o Scorsese já abordou nos Bons Companheiros, no Cassino. E esse filme, O Irlandês, dialoga muito com esses outros 2 filmes, embora sejam bem diferentes entre si, mas tem temas em comum entre eles ali. Mas esse filme é um filme muito maduro, você percebe assim, em cada momento. É um filme longo, né, 3 horas e meia, mas é um filme que tem uma fluidez impressionante, porque não parece que tem 3 horas e meia, ele parece que é um filme de 2 horas, né, tamanho dinamismo. Ainda que tenha muitas cenas que sejam assim, cenas que ele explora o uso do silêncio para passar alguma ideia, né, ou passar alguma sensação através daqueles personagens, do trio de personagens, porque tem muitos personagens nesse filme, mas claro, a história é centrada basicamente no irlandês, que é o personagem do De Niro, né, que é o Frank Sheeran, um personagem, uma figura que realmente existiu. Tem o Joe Pesci, que faz ali o Russell Bufalino, que é de uma família mafiosa também que existiu. E finalmente o Jimmy Hoffa, que é o maior líder sindical, o mais famoso líder sindical que existiu na história dos Estados Unidos, que é feito pelo Al Pacino, né? E então a gente vê, o filme navega na relação desses 3 personagens em momentos muito distintos, porque como se você viu o filme, ou pelo menos viu o trailer, está assistindo esse vídeo aqui, vai ter assim alguns spoilers do filme, claro, mas é uma história... É impossível não falar, Ele é baseado, né, ele faz uma versão da história, né, do que aconteceu, porque existe nos Estados Unidos até hoje um grande mistério, que é o que aconteceu com Jimmy Hoffa, que foi um personagem que, como eu falei, muito famoso, teve muita influência. Ele era líder do Sindicato dos Caminhoneiros. Que era o sindicato mais poderoso dos Estados Unidos na década de 70, 80 ali, um dos mais ricos também, financiou a construção de cassinos em Las Vegas, como foi inclusive abordado lá no Cassino, né, no filme de 95. Eles são citados ali também como financiadores. E esse filme aqui, O Irlandês, ele explora um pouco mais do que é esse sindicato, né? Do que era esse sindicato dos caminhoneiros, os Teamsters, o nome oficial dele. E essas relações, né, que estão por trás da política, dos sindicatos, né, que sempre estão ali andando em paralelo, de mãos dadas, em vários momentos, com o crime organizado, né? Que a máfia nada mais é do que o crime organizado, né? E a relação política, né? Exatamente, porque em vários momentos, misturam, né? além de citar a questão dos sindicatos, o filme também brinca um pouco com algumas teorias de conspiração com relação à eleição dos Kennedy, com relação ao Nixon. Ao próprio assassinato do John Kennedy, né? Assassinato, né? Brincando com aquela teoria de que a máfia teria, né, encomendado a morte, ou matado o Kennedy. Então, explora muito essas relações promíscuas que tem por detrás da política, né? Que sempre acaba envolvida com patifaria. Mas o cerne ali da questão, essas relações elas constroem toda a conjuntura ali da história. Mas a história mesmo que quer contar são essas relações interpessoais dessas figuras, né? Então você tem ali um grupo de sociopatas, porque é isso que eles são, né? São criminosos que matam a sangue frio.
mas que possuem um código de honra próprio, né? Então você vê ali os caras convivendo com a família, né? Valorizando isso, discursando quanto é importante isso, né? E por detrás estão ali cometendo os crimes mais bárbaros e absurdos que você pode, né, imaginar. Mas são pessoas. E como que essas pessoas se relacionam, né? Como que elas levam a vida? O que que elas abrem mão? O que que elas ganham? O que que elas perdem? Então, assim, é uma jornada, como o Davi falou, contada em 3 horas e meia, que não pesa, porque aí que tá a grande sacada do filme, a qualidade desse filme. É um roteiro muito denso, muito bem escrito, acompanhado de uma montagem excelente. Por quê? Porque você tem várias épocas, várias linhas, né, de tempo para contar essa história que se cruzam, se complementam. Então você vai ver os personagens em situações e momentos diferentes, mas a narrativa ela vai até o futuro. E é surreal como isso é muito bem feito, porque você não se confunde. Mesmo considerando que esses personagens são interpretados por senhores de idade, já idosos, e que se utiliza nesse filme a tecnologia, né, de CGI para rejuvenescê-los, né? A maquiagem é o CGI, né? A maquiagem desses 3 personagens principalmente, né? E é impressionante realmente que é uma tecnologia que geralmente esse tipo de coisa a gente tem visto isso sendo usado, principalmente nos filmes da Marvel, né, recentes. Essa coisa de rejuvenescer alguns personagens, mas em alguns momentos Star Wars com a personagem da Carrie Fisher. Exatamente. Então a gente tem visto isso sendo usado já de uns anos pra cá, mas em algumas delas a gente fica assim, ficou meio esquisito isso, né? Aqui não. No irlandês a sensação o tempo todo é realmente de muito convencimento, de muita verdade naquilo ali, como se a gente estivesse realmente vendo um De Niro lá dos anos 70, né? Um Joe Pesci novo, sem aquelas rugas de expressão que ele já tem hoje, o Al Pacino a mesma coisa. Então é impressionante o trabalho, né? E é interessante porque o Scorsese parece ter sido convencido a usar essa tecnologia, né? Porque, né, é feito lá pela Industrial Light and Magic, que era a empresa do George Lucas, né? Que é dele até hoje, inclusive, que chegou com essa ideia, né, de, mas tem essa tecnologia aqui que a gente está, né, ampliando e tal. E ele ficou convencido porque aquilo facilitaria o trabalho dele, na verdade, porque ele não precisaria procurar atores novos, parecidos com aqueles atores consagrados, para fazer os personagens iguais e ter que explicar nuances, sutilezas que ele queria para cada um desses personagens, porque são os mesmos atores. E ele mesmo diz isso num especial que tem na Netflix, né? Onde ele e os 3 atores conversam sobre o filme e ele fala, poxa, eu não preciso dizer pra vocês o que vocês têm que fazer. Se eu tivesse que contratar atores pra interpretar vocês mais jovens, eu teria que explicar tudo. Entendeu? Então ele deixa claro que pra ele era muito mais fácil, né? E são atores que, né, os caras não são só atores de cinema, né? O Al Pacino faz teatro há anos e anos. Mas o interessante é exatamente isso. São atores que... Gente, esses caras são assim, tipo... Assim, é incrível porque eles fazem esses personagens como se estivessem realmente batendo um papo. Assim, você acredita que aquelas pessoas existiram. E você acredita na relação que elas estão vivendo ali. A relação de amizade, de respeito, de lealdade, que culmina no momento de traição, né? Que é quando tem o desfecho lá envolvendo o personagem do Al Pacino, que é o Jimmy Hoffa, que também envolve o personagem do De Niro, que é o Frank Sheeran. Então a gente vai vendo a construção dessas relações e é um filme que trabalha muito a melancolia, eu acho. Claro. Porque ele abre justamente com o Frank Sheeran já bem idoso, num asilo, e ele está contando a vida dele, né? Como é que quando ele conheceu o Russell Bufalino, as condições que fizeram ele se aproximar do Russell Bufalino, do mundo que ele vivia. E aí ele, como irlandês, acaba entrando para a máfia italiana, né? Como é que ele foi aceito, quais foram, né, o nível de estreitamento das relações de amizade que ele tinha. Como ele conhece o Jimmy Hoffa e como o fato de conhecer o Jimmy Hoffa afeta a relação dele com a própria família. Porque ele sendo esse cara da máfia, o cara, né, o braço da máfia, o cara que fazia o serviço sujo, o cara que obviamente... pinta a parede? Porque o filme é baseado num livro que tem esse nome, né? I Heard You Paint Houses, né? Que é o nome do livro que inspirou essa versão da história aí que o irlandês conta. Então, ele era um cara que era muito durão e que resolvia tudo realmente na força da violência. E a filha mais velha testemunha isso desde muito cedo. E a relação dela com o pai é muito fria desde a da adolescência.
porque ela percebia que o pai fazia. E ela vai crescendo, obviamente, vai ficando mais madura, e aí ela tem a compreensão exata de qual era o mundo que o pai dela estava inserido, que tipo de trabalho ele tinha, né? Então, isso afeta diretamente a relação, e a gente vê como o filme mostra e trabalha isso em várias passagens, até culminar claramente no desfecho ali, e que abala de forma definitiva a relação de um pai com a sua filha mais velha, né, que é até feito pela Anna Paquin, que está bem legal nesse filme também. Aliás, o elenco todo desse filme é muito bom. É muito bom. Mesmo o elenco coadjuvante, mesmo quem aparece numa cena ou outra, né, o Stephen Graham, que quem assistiu Boardwalk Empire lembra, ele fazia o Al Capone lá, ele faz um personagem aqui que é o rival do Jimmy Hoffa no sindicato, tem ligação ali com os mafiosos e tal, ele também está excelente nesse filme. Tá todo mundo muito bem nesse filme, mas é claro... E o legal eu até queria dizer que a gente assistiu esse especial da Netflix, e é interessante vocês assistirem também, porque vocês vão ver ali o conflito da geração com a tecnologia. Então são atores assim, tipo, que, como mesmo o Joey Pesci fala, a gente está acostumado a atuar para 2 câmeras, e tinha, sei lá, 12, 16 para poder, né, fazer... É porque é uma tecnologia então, tecnologia absolutamente nova, ali, né? Vivenciando algo novo, produzindo uma coisa diferente, sendo levados a fazer testados, né? E fazendo arte, né? No final das contas, né? Entendeu? Então, assim, e é impressionante. O próprio Joey Pesci, a gente está acostumado a ver ele nos filmes como o mafioso que senta o cacete, que é o que é o desbocado, né? O que pinta a parede. E nesse não, ele é ele é a voz da razão. Ele é o manipulador, ele é o cara que fala baixo. Então ele tá, assim, todos estão bem, mas eu acho que ele tá absurdamente magnífico nesse filme. Ele com assim certeza, como o Al Pacino, né? Ele com certeza vai receber uma indicação de ator coadjuvante. Merece, porque ele tá sensacional nesse filme. Acho que tanto ele como o Pacino merecem, né? O Pacino, assim, ele tá sempre muito bem em quase todos os filmes. Mas esse filme, ele tem uns momentos, assim, que... ele consegue passar não só essa melancolia, mas ele é um personagem que ocupa uma posição de poder, mas ao mesmo tempo ele tem uma ingenuidade. E ele tem uma fragilidade. Não, e de achar, até o momento que ele fala, que o Frank avisa, os caras estão... Eles querem que você mude de postura, né, de comportamento, porque sabe como é que é, né? Esses caras aí podem acabar resolvendo te matar. E ele, quê? Né? Ele não acredita, porque é um cara que ele tá num estado tão grande de poder que ele acha que ninguém vai encostar nele. Ninguém ousaria. They wouldn't dare, ele fala isso, né? Mas tem toda essa relação, sabe? E o Frank é um cara que tá no meio desses dois mundos, né? Ele tem a fidelidade dele à máfia, mas ele também gosta muito do Hoffa. Eles têm uma relação realmente de amizade. As famílias estão juntas o tempo todo. Então quando chega um momento que ele tem que ser o cara da ação para tirar o Hoffa da jogada, aquilo você sente, a gente como espectador, o conflito, o peso da decisão. E aí você tem a grande cena do De Niro no filme, que é a ligação que ele tem que fazer pra viúva, né? Então, assim... Nossa, aquilo ali é uma cena que você sente a dor, sabe? O peso todo no mundo das costas do cara. Aí você concorda com o Scorsese. Às vezes vale a pena gastar uma grana com tecnologia, mas trabalhar com gente foda. Porque ali você vê que os caras seguram a onda. Então, assim, é sensacional. Então, é um filme para você ver, assim, observar, degustar, entendeu? Observar os detalhes, as conversas, e tem diálogos longos, ricos, tem violência, óbvio, né, gente? É um filme sobre máfia, né? Então, vai ter muita coisa explícita, né? Grotesca. Mas, assim, é um trabalho primoroso. O Scorsese tem um currículo que dispensa apresentações, já fez coisas que, se ele quiser fazer filme bosta o resto da vida dele, ele tem crédito. Mas, cara, é um filme que é uma alegria ver realmente quem curte filme desse estilo, vai amar. E quem não curte, aprende a gostar, porque é importante. O irlandês realmente... Eu tinha muita expectativa para esse filme, assim, mas ele superou muito. É impressionante o que eles fazem nesse filme. É um filmaço. Assim, a gente às vezes fala, né, pô, Netflix faz tanta coisa e às vezes muita coisa é porcaria, né? Mas aí, quando ela abre espaço para um Martin Scorsese, banca um filme desse, que foi um filme caro, um filme que, né, que a gente sabe que é um filme que não é para todo mundo, porque nem todo mundo tem interesse nesse tipo de tema, e num filme, né, as pessoas geralmente torcem 3 horas e meia.
né? Mas esse filme é um filme que faz tudo valer muito a pena. Aqueles filmes que, sabe, que quando você, daqui 10 anos, filme que tem que ver, a lista dos melhores, gosta de cinema, você tem que ver, é isso aí. Porque, além de tudo, tem essa quebra aí do paradigma. É um filme que foi feito para o streaming. Ele só passou no cinema para ter essa janela de concorrer ao Oscar. Mas é um filme que você veria nos cinemas que foi feito para o streaming. Então, assim, é uma mudança, sabe? Eu não diria nem que ele foi feito para o streaming. Ele está no streaming, mas ele tem toda a estrutura de um filme de cinema. Mas vocês entendem, a questão não é essa. Ele não foi feito, ele não está nos cinemas. Ele estreou no cinema só para essa janela. Ele estreou direto no streaming. Então, você vê que abre aí uma gama de possibilidades para filmes grandiosos poderem acontecer. Aí a gente entra em outra seara de discussão, que pode até ser tema de um próximo vídeo nosso aí, de qual o impacto realmente do streaming na produção do audiovisual, né? Porque de fato é um caminho sem volta. Mas é um argumento para você conferir o filme, porque provavelmente ele vai ser referência. Provavelmente não, eu diria certamente. Certamente ele vai ser referência. O Irlandês tá em cartaz, digamos, na Netflix. E é um filmaço, aço, que você não pode deixar de ver. Então, se você não é inscrito aqui no canal, também aproveite, né? Aquele recadinho de sempre, se inscreve aqui, compartilha com seus amigos, curte aí também para ajudar o nosso trabalho a crescer aqui. E comenta aí se você já assistiu, o que você achou, se você ainda não assistiu, qual é a sua expectativa. Isso aí, a gente fica por aqui e volta em breve. Tchau. Tchau.